Olá! E se a gente te dissesse que a mensagem principal de Jesus talvez não seja exatamente o que a maioria de nós aprendeu? Vamos mergulhar juntos numa ideia central da missão dele. Uma ideia que é, olha, surpreendentemente direta e muito, muito poderosa. Ok, vamos direto ao ponto. Quando a gente para e pensa em Jesus, o que costuma vir à mente? Curas, milagres, sermões sobre moralidade, né? Tudo isso, claro, aconteceu. Mas a proposta aqui é que o foco principal era outro. Algo bem mais específico e, para ser sincero, bem mais urgente. Jesus de fato fez tudo isso? Bom, exceto pedir ofertas, isso não era o foco. Mas o ponto é que nenhuma dessas coisas era o tema central da pregação dele. Eram, digamos, as demonstrações, os efeitos colaterais de uma realidade muito maior que ele veio anunciar. Então, qual era essa mensagem principal? Tá aqui. É isso. Essa única frase praticamente resume a essência de tudo. O foco não era em benefícios temporários, mas numa realidade que já estava presente e que é eterna. O reino dos céus chegou. E a porta de entrada para essa realidade? O arrependimento. E aqui, a palavra arrependimento é fundamental. No grego original, a palavra é metanoia. Isso não quer dizer apenas sentir pena por um erro. Não é só remorso. É um convite para uma transformação, assim, radical da mente. É literalmente deixar de pensar com a lógica humana e começar a pensar com a lógica de Deus. Uma mudança total de perspectiva. E olha só esse exemplo, é perfeito. Quando Pedro tenta impedir Jesus de ir para a cruz, ele está pensando com a lógica humana, certo? De proteção, de autopreservação. Mas Jesus o repreende duramente porque Pedro estava operando na mentalidade dos homens. A metanoia é exatamente essa virada de chave, sair do humano para o divino. Bom, vamos continuar montando esse quebra-cabeça. A identidade de Jesus, desde o comecinho, não foi anunciada como a de um líder religioso. Todas as profecias, todos os anúncios apontavam para uma coisa só, a chegada de um rei. Pensa bem, séculos antes de Jesus nascer, a profecia de Isaías não falava sobre um novo sistema de crenças. Falava sobre um governo que estaria sobre os ombros de uma criança e que nunca, jamais teria fim. A linguagem é totalmente política, é sobre realeza. E essa promessa é confirmada de novo lá no anúncio do anjo Gabriel a Maria. A mensagem é super consistente. Jesus herdaria um trono, ele reinaria e o reino dele seria eterno. A história toda é sobre realeza e governo, não sobre fundar uma nova religião. Então, o ponto crucial é este. Se Jesus é um rei, a missão dele não era criar uma religião, era restaurar um governo. Um governo e, junto com ele, uma cultura, a cultura do céu, aqui mesmo na terra. A palavra grega para reino, basileia, só reforça isso. Não é um lugar abstrato, sabe? Ou só um sentimento bom no coração. Basileia se refere à autoridade ativa de um rei, a um governo em pleno funcionamento. Então, quando Jesus disse "o reino chegou", ele estava declarando que um novo governo estava a partir daquele momento presente e acessível. Então, a gente pode pensar em duas coisas diferentes, mas conectadas. O evangelho da salvação é a porta de entrada, é o ato legal que nos torna cidadãos. Mas o evangelho do reino, que era a mensagem central de Jesus, é sobre a vida depois de cruzar essa porta. É sobre como viver com os direitos, os recursos e a autoridade de um cidadão desse reino, aqui e agora. A missão de Jesus, vista por essa lente, é uma resposta direta ao que aconteceu lá no Jardim do Éden. Adão não perdeu uma religião, ele perdeu o domínio sobre a terra. Ele perdeu um reino. Jesus, como o segundo Adão, veio especificamente para reconquistar e restaurar essa autoridade governamental para a humanidade. E é aqui que a cruz se encaixa perfeitamente. Ela foi o ato legal que pagou o preço pela rebelião da humanidade. Foi o que permitiu que as pessoas fossem, digamos, naturalizadas de volta à cidadania do reino de Deus, desfazendo aquela tomada de autoridade que tinha acontecido. Certo, mas e daí? O que tudo isso significa na prática? Pra gente, hoje. A missão de Jesus não termina nele. Na verdade, ela ativa uma identidade e uma autoridade completamente novas para aqueles que se tornam cidadãos do seu reino. A mudança de status aqui é total, é uma virada de 180 graus. Nessa perspectiva, uma pessoa que crê não é só membro de uma organização religiosa. Ela se torna parte da eclésia, que era um termo grego para uma assembleia governamental. Ela se torna um embaixador do céu na terra. Se torna filho ou filha com direitos de herança e ainda por cima tem acesso às chaves do reino.
E essas chaves não são literais, claro. Elas representam um conhecimento dos princípios, das leis do céu e a autoridade para aplicar esses princípios aqui na Terra. Tudo isso com a orientação do Espírito Santo. É como ter acesso aos recursos e ao poder do governo celestial para trazer transformação para o nosso mundo físico. E no fim das contas, tudo se resume a esta instrução, a esta prioridade. A prioridade máxima de um cidadão do reino é buscar esse reino, viver de acordo com a justiça dele. E a promessa é que, ao fazer isso, todas as outras necessidades da vida serão supridas pelo governo do rei. E para fechar, fica essa pergunta para a gente refletir. Se essa perspectiva de ser um embaixador de um governo celestial fosse totalmente abraçada, o que mudaria na forma como a gente enfrenta os desafios do dia a dia? No trabalho, nos relacionamentos, em tudo? É algo bem profundo para se pensar, não é mesmo?